Oi, Carol. Vamos ver se vai dar certo agora para fazer a nossa live falando sobre o poder da. Opa. Não tá me escutando? Agora foi. Tá escutando direitinho? Tô te escutando bem. Deixa eu enquadrar aqui. E aí, minha flor? Tudo bem? Agora deu Final... certo. Agora deu. Deve ser o meu perfil. Por que Ah, você falou que toda vez que você tenta fazer live lá dá problema? Que história é essa? pois é, eu não sei. Eu tentei fazer uma live antes também e aconteceu a mesma coisa. Não sei o que. Sinceramente, não sei. Mas enfim, deu certo. Agora deu certo. Ai, que bom, coisa boa. Pois é. Dani, primeiramente, obrigada. Obrigada por ter aceitado o meu convite e pronto, assim. É um prazer falar com você e dividir um pouquinho, né, das suas experiências também, um pouquinho das minhas. Mas, enfim, queria muito te agradecer mesmo. Ai, obrigada pela confiança, pelo carinho, né? Tá sendo Imagina, um prazer estar aqui contigo hoje. total. Dani, então eu queria mais começar mesmo te apresentando, enfim, sua audiência também já deve te conhecer, mas a Dani então aceitou meu convite para esse papo porque eu vi que ela tinha bastante competência para falar sobre isso, principalmente para o mundo corporativo, né? Que hoje você dá palestras mais motivacionais, né? E para Sim, esse mundo mais complexo, digamos assim, né? Que é o mundo corporativo. E ela já é autora também de 2 livros já fomentados e publicados. Uau, quanta coisa, né, Dani? muita Então, coisa. Estou enfim, saindo o terceiro agora. jura? Que Aham. legal, Mas legal. calma, esse é assunto para uma próxima live. Total, total, Dani. Mas, enfim, o meu mundo é um pouco mais estratégico, eu trabalho um pouco mais com linhas digitais mesmo, então os especialistas que chegam a mim são pessoas que querem se divulgar, enfim, então é um assunto extremamente importante para eles também, porque eu entendo que, apesar de ter esse cunho mais motivacional e tudo mais, a fala, como você disse, inclusive, é um grande aliado, né, para influência e para venda direta, enfim. Isso tudo acontece dentro de uma estrutura, né? Eu Então eu gosto queria que você muito de falasse, falar que começasse as falando um pessoas. Eu vou pouquinho falar mais muito já sobre que você isso, fala como muito é que que. você fala da. Trabalha com profissionais, vamos então subir de nível, né? Falar para eles. As pessoas são Sim, contratadas pelo currículo. Mas tinha que ter nesse currículo essa competência de falar, a comunicação. Porque hoje a comunicação é a grande competência do futuro. Porque você é contratada pelo seu currículo, mas você é demitido pela falta de inteligência emocional, pela falta de habilidades, e a comunicação é uma delas. A falta de saber falar para o seu subordinado, para o seu colega, que algo não está indo muito bem. Então, comunicação é tudo, às vezes até no relacionamento pessoal. Então, total. trabalhar os relacionamentos é a chave para sucesso em todos o sucesso em todas as estratégias, né, que a gente quer na vida e principalmente na profissional. Total. E como é que, Dani, como é que eu faço para ter essa estrutura? Tipo, o que que não pode faltar, por exemplo, numa comunicação? Eu tenho muito empreendedores aqui na minha carteira, eu tenho muitas pessoas que falam direto com os subordinados e tudo mais. Então, o que que não pode faltar nessa comunicação?
Principalmente clareza da informação, porque quando você quer comunicar, quando você comunica, você faz 3 coisas. Você leva informação, entretenimento, né? E você influencia as pessoas. Não pode esquecer que estão esses 3 pilares. Então, o subordinado, eu falo muito nos meus treinamentos, o que você quer do futuro? Eu quero cargo, sempre você pensa num cargo superior, de direção. Então, ele espelha o seu superior. Então, quando você tem esse poder de comunicação, que você está num cargo de liderança, você é almejado. Então, quando você tem esse poder de verbalizar, né, com clareza, informação, não só você aspira, você cresce na sua empresa, como você também como é que eu posso te explicar? Pula etapas, porque a falha de comunicação é tão grande hoje em dia, o excesso de comunicação, de informação é tão grande que nós perdemos tempo, né? Com várias. Isso foi visto muito na pandemia, você concorda? Quando começou a pandemia, aquele excesso de lives, lembra? Sim, total. Então Às era 10 muita da noite, informação. As eram pessoas 10, que 15 pessoas. era muita informação e as pessoas então ficaram assoberbadas daquilo, então ficaram sufocadas de tanta informação. Então não, é lógico que você precisa de informação, mas você precisa de clareza do que você quer passar, para passar a informação certa, assertiva, para ter atalhos, porque tempo é dinheiro, principalmente no mundo corporativo. Então, quando você passa uma informação correta para o seu subordinado, num tempo certo, a empresa lucra, o funcionário entende e todo mundo sai ganhando. Então, a empresa lucra e os rendimentos sempre são melhores. Sim, total. E você acha que essa clareza pode vir de onde? Essa clareza deve vir de alguma comunicação mais visual? Ou isso realmente tem que estar presente na fala direta? Porque o que eu noto De... muito com meus clientes é que muitas vezes eles estão muito distraídos, sabe? Às vezes a gente está conversando e de repente eles se distraem com uma mensagem que viram ou um e-mail que chegou e aí a comunicação vai por água abaixo. Por mais clareza que eu tenha. É exato o que eu estava lhe falando, é o excesso de informação. E tudo começa com o que a empresa quer. Lá no começo, qual é a missão da empresa? Qual é o propósito? Qual é a missão dela? Ela quer vender o quê? Qual é o objetivo com a campanha? Vender 1000 camisetas? Então, vamos fazer uma campanha para vender 1000 camisetas. Para quem? Entende? Construir tantas casas. Qual é o objetivo? Ter claro o objetivo, a missão e para quem que é aquela campanha. E isso tudo é muito... não, vamos fazer para pessoas em geral. Isso é muito visto nas redes sociais. Sim. Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais curtidas, melhor. Quanto mais visualizações, melhor. Porque está bombando. Não, não é assim. Nós temos que ter o público-alvo, a tal da persona, o avatar. Isso não é para mim. É para você sim. Se você quer crescer, né, na sua profissão, ter um público engajado, né, é para você sim. Tem que saber para quem que você quer. Se você quer vender um plano de saúde, qual é o público-alvo do plano de saúde? Classe média, qual a idade, é homem, mulher? Nos meus treinamentos, para quem que eu venderia, que eu vendo meus treinamentos? São diretores de RH, homens, mulheres, eles são casados, têm filhos, o que eles fazem no final de semana, tudo isso é importante se for fazer uma campanha de publicidade, por exemplo. Então, Sim. ter clareza do que eu quero para atingir um objetivo. Isso que falta. Total. E quando você vai dar uma palestra, por exemplo, como é que você se programa?
Qual que é a sua estratégia de programação para falar em público? A palestra, ela já está mais ou menos estruturada há muito tempo. Então, para Sim. você ter uma ideia, um parágrafo, ele é estudado durante 20 horas. Um parágrafo, Uhum. repetidamente. Então, durante muito tempo, aquela palestra ela é estudada maçantemente. Mas quando a empresa entra em contato comigo, nós temos várias reuniões. Porque a empresa ela tem dores, por exemplo, eu estou sentindo que o time da minha empresa ela está desmotivado, não está batendo metas, agora está tendo uma campanha para o Dia dos Namorados, teve o Dia das Mães e não foi muito legal, está tendo problemas de relacionamento interno. Então, o gerente ele vai me apresentar as dores da empresa. Então, Sim. diante das dores, eu já tenho a minha palestra estruturada, eu faço pequenas adaptações, ajustes, para levar esse discurso mais assertivo para tocar na dor. Porque quando dói, né, o telespectador, no caso, a empresa, ela vai sentir e vai ter resultado. Total. E como é que você acha que eu posso trazer isso, essa estrutura? Você disse que sua palestra você já pensou há algum tempo, enfim, ela é bem complexa, né? Mas como é que você imagina que eu posso trazer essa estrutura para o dia a dia, sabe? Para uma reunião mesmo? Você acha que existe algum tipo de estratégia que me deixa mais clara na comunicação? É isso que eu falo muito e já falava isso quando eu atendia como coach. Gestão do tempo. Nos processos de coaching eu falava muito em gestão da emoção e gestão do tempo. Gestão do tempo nada mais é do que produtividade. Como é que a gente faz isso com rotina? É organizar com antecedência. Então, se eu tenho uma reunião importante, como eu tinha hoje uma live super importante com uma profissional top, eu me programei para essa live. Eu estudei para fazer essa live. Então, organizei os temas, o assunto, então fazer listas, é estar preparado para a situação. Então, não é sorte, é oportunidade, né? Junto com preparação. E quando eu vejo, por exemplo, um funcionário ou uma pessoa mais próxima a mim, você acha que existe alguma estrutura que me faça ter mais clareza, que me faça ter mais empatia com a pessoa para que a minha comunicação seja mais assertiva? Não numa reunião, não num ambiente, enfim, formal, nada do tipo, um ambiente informal, para que eu consiga me comunicar melhor, por exemplo, com um funcionário ou, enfim, uma pessoa que eu tenha que ter essa assertividade. Você acha que existe alguma coisa Isso diferente? isso é muito difícil. É Muito, muito né? difícil. É muito difícil e eu falo por mim, né? Porque a gente fala muito bem, mas quando a gente fala de relacionamento pessoal, eu vou falar da minha experiência pessoal. Tem assuntos com o meu marido que eu falo melhor pelo WhatsApp. Sim. Porque ele tem um tom de voz grave. Então, ele não tá falando grosso, ele não tá brigando comigo, mas me assusta. Então, parece que tá. Então, eu já murcho, eu já vou para defensiva, já vou, sabe? Então, é o jeito. Então, eu sou ser humano, então eu já entendi como lidar naquela situação. Então, da mesma forma, assim, então tem funcionários, pessoas, amigos. Então, é se conhecer, autoconhecimento liberta. Então, quando eu descobri o processo de coaching, eu sempre acabo falando sobre isso, porque foi um divisor de águas na minha vida. Eu me conheci. Quando eu me conheci, eu perdi o medo do julgamento. É por isso que é importante falar de oratória, né? Porque eu perdi o medo de falar, porque eu perdi o medo de falhar em público, que não deixa de ser isso, com o Sim. autoconhecimento. Então, com o autoconhecimento também, eu entendi os meus limites. Eu me conheci eu comecei também a perceber os limites das pessoas próximas a mim,
De todo mundo não tem como, mas as próximas a mim, sim, como meus filhos, meu marido, meu irmão, minha irmã, meus pais, as pessoas que de fato são relevantes e de fato convivem comigo e que vão interferir na minha vida, nas minhas decisões. Porque são essas, sim, que, né, que valem a minha importância, a importância que a gente dá no dia a dia. Então, mas não é fácil, não. É difícil. Eu demorei alguns anos, e todo dia, às vezes, eu opa, achei que já estava dominado, não domino ainda não. Aí vou lá, rezo, aí depois eu penso nisso, aí volto, tomo chimarrão, saio, dou uma corridinha, volto. Não é fácil. E Total. E eu você acho. sabe? E como é que você Uhum. lida com isso? Total. Eu acho que esse autoconhecimento é primordial, né? Eu também tenho essa dificuldade e por eu ter que estruturar toda a rotina, enfim, tudo de ponta a ponta, o que enfim, um cliente vai entregar, a minha comunicação tem que ser mais assertiva com relação a ações, sabe? Então, muitas vezes o que eu noto é que as pessoas, além de me ouvirem, elas precisam ver um plano, sabe? Elas precisam entender que aquilo de fato tem um passo a passo. Eu acho que quando as pessoas veem um passo a passo, a clareza fica muito mais fácil. É. Mas é o que você falou, às vezes a gente não tem essa clareza também do como comunicar, sabe? Porque se, por exemplo, se é uma situação mais estressante, que precisa de um pouco mais de agilidade, de pontuação de entrega, enfim, isso causa um certo estresse e faz com que as pessoas passem a não te ouvir mais, né? Então, enfim, você chega num ponto, as pessoas E simplesmente... quando você atende um cliente, como a comunicação verbal é importante, né? Até num Total, projeto, uma casa, e mas eu quero a casa assim, a casa assado, e a pessoa vai até achar num projeto final comunicação, porque às vezes as pessoas não falam, são tímidas, têm medo do julgamento, daí não falam não, porque dizer não é difícil. Até para o cliente que está pagando, investindo, é mais fácil reclamar depois de pronto do que dizer não na hora do projeto, na construção do projeto, você não acha? total, total. Tanto porque as pessoas são muito diferentes, né? E você liderar um time que exige uma dedicação diferente com cada pessoa é difícil também. Essa comunicação mais próxima, essa fala mais próxima, faz com que você tenda a ter uma empatia. Então, o que você falou, às vezes eu saio para caminhar, tomo um chimarrão, enfim, saber ter esse autocontrole, esse autoconhecimento faz com que você tenha mais empatia. Porque às vezes não é o seu momento de falar. E ficar quieto e ouvir nossa, é um treino assim, diário e incessante, cansa, né? Então, eu acho que um bom líder, enfim, uma pessoa, um gestor bom, de fato, tem que se autoconhecer muito e conhecer mais a equipe a fundo mesmo. Às vezes, uma intimidade da pessoa, porque ele tem um filho e quer levar na escola. Poxa, talvez ele não esteja bem, mas ter essa empatia, sabe, de pensar, talvez ele não esteja bem, não quer me falar não, eu também tenho que ter. Então, isso é muito peculiar, né? E eu acho que é o ponto mais crítico de toda a comunicação possível, assim. É muito difícil. E você achar esse ponto também exige de você um autoconhecimento muito grande, né? É verdade. Olha aqui que a Fábio está falando, o pré-requisito para boa convivência. São essas que já entenderam que a vida é mudança o tempo todo, Total. aprendizado. Maravilhosa. Um beijo, Maravilhosa. Lia. E é muito isso, né? Eu vejo isso, às vezes, em pitch de vendas. Eu tenho 2 especialistas de lançamentos de infoprodutos. E eu vejo que esse autocontrole, esse autoconhecimento também na hora de comunicar uma venda exige muito com relação ao que a pessoa está pensando, né? Então, por exemplo, se o especialista está pensando, poxa, mas se eu falar isso, vão me julgar.
aí o discurso começa a ser um pouco mais tenso, começa a ser um pouco menos fluido. E se a pessoa pensa por um outro lado, não, mas eu vou vender para justamente ajudar os outros. Mas É. para isso eu tenho que cobrar, porque a pessoa só vai dar valor quando eu cobrar, quando eu souber o meu valor e passar para ela, né? E quando eles têm esse tipo de mentalidade, esse autoconhecimento, isso fica muito mais fluido, a conversa fica mais fluida, o discurso fica mais fluido e as vendas, consequentemente, acontecem. E não acontecem simplesmente porque eu quero dinheiro. Acontecem porque eu sei do meu poder e da minha influência naquela pessoa, entendeu? E do que o meu produto entrega. Então, é muito isso que você falou também, esse autoconhecimento e autocontrole. Eu acho que eu posso até tender a falar, você é muito mais competente para falar sobre isso, mas eu tendo a falar que esse autocontrole e autoconhecimento estão em todas as fases de comunicação de uma pessoa normal, ou enfim, seja líder ou não líder, né? Ah, com certeza. Não, e a gente estava falando de autoconhecimento, e às vezes, e eu falei do seu cliente, né, que não verbaliza, e ele Sim, fica ali sofrendo, né? O sentimento, quando não bota para fora, ele fica sentindo, ele fica ressentindo, ressentindo. Ele internaliza. O sentimento internalizado, ele reflete no seu comportamento. E o sentimento que é refletido no comportamento, o que ele acontece? Ele vai refletir nos resultados depois. E sempre vai ser negativamente. Então, a gente tem que botar para fora de um jeito, achar uma forma, não é fácil, mas achar uma forma de verbalizar, né, de se comunicar. Eu falo às vezes pelo WhatsApp, como eu contei aqui, né? Não precisa uhum. fazer isso sempre, né? Bota um bilhetinho, faz uma cartinha de amor, tem outras coisas, tem outras formas. Total, total. Ai, ai, tem outras Eu, formas, tá, gente? Não é só pelo WhatsApp. eu sou o tipo que, às vezes que eu vejo que eu tô perdendo o controle, eu me calo. Porque eu sei que se eu falar, eu vou pecar, sabe? Eu vou exceder o meu limite e o limite de outras pessoas. Então eu fico quieta, dou um tempo para minha mente se acalmar, para minha mente se cessar um pouquinho esse estresse todo. E aí depois, numa outra hora, em um outro ambiente, eu falo. Às vezes pode ser também, inclusive por WhatsApp. Eu nunca tinha parado para pensar que às vezes eu faço isso, mas eu também faço isso. Mas Mas você já eu parou para pensar que o silêncio também é uma forma de comunicação? sim, total, né? Ai, 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 já tô eu, coach, falando de novo. Não adianta, não Ai, consigo. coach, mas o coach é você, Dani. Adoro, eu adoro Ai, instigar o muito bom. pessoal a pensar. Ai, é ótimo, né? Mas falar é muito bom. Sim. Saber falar é muito bom. Perder o medo de falar é muito bom. Eu brinco que eu não tenho pudor nenhum de ser ridícula, sabe? E eu aprendi isso com autoconhecimento quando eu passei por um processo de coach lá em 2017. Total. E o medo é isso, o medo de falar em público ou o medo de falhar em público, né? Eu já não tenho mais. Então, a gente fica nervoso, mas tem técnicas na oratória para isso, né? A fisiologia do corpo, ela ensina, né, que quando você está nervoso, tem hormônio cortisol do estresse que te deixa assim, né? E da mesma forma tem a testosterona, que é o do poder, né, que te deixa lá para cima, né, que é como você falou, que melhora o pitch de venda quando você Total. quer. Então, tem formas também técnicas de respiração, tem pose, a pose do poder, lembra aquela pose da Mulher Maravilha? Se você ficar Sim, um minuto na pose da Mulher Maravilha, sim. os seus níveis hormonais já vão mudar. Eu faço Uau, isso às vezes quando eu acordo desanimada, cansada, porque é normal. A gente faz tanta coisa no dia a dia que é normal a gente acordar cansada, dormir mal, com travesseiro no lugar errado. Dorme, acorda cansado, né? E sonhou, teve pesadelo, tá preocupado, os boletos, sei lá, todo mundo tem problemas. Então, acorda no outro dia, faz a pose do poder e realmente dá resultado. Então, são dicas simples que a gente pode botar em prática para ter resultados imediatos e mudar a vida assim, ó. E melhorar total. a comunicação.
E é engraçado, né? Porque a gente não tem foco, não tem, enfim, essa estrutura emocional todos os dias, né? E às vezes um simples passo que não te deixe paralisado faz com que você consiga de fato dar movimento, né? E por É. mais que isso pareça tipo um clichê, você falar, ah, beleza, nem todo mundo tem uma inspiração todos os dias, mas é difícil executar. Falar é muito fácil, né? É tipo o Excel. O Excel aceita qualquer coisa. A fala também. A fala aceita qualquer coisa. A execução, o dia a dia, às vezes precisa ser uma coisa menos complexa mesmo, menos difícil, né, de ser executada, para que a gente consiga entender que é só aquilo, não precisa de mais. É simples, a gente que complica demais, né? É a tal da clareza da informação, que a gente falou lá no começo da live. Menos é mais em tudo. É o preto e branco na fala também, na comunicação. Então, seja mais objetivo na informação, na redação, na hora da prova, que você vai ter boas notas em tudo, melhores resultados, né? Que não vai ter... A gente tem medo de falar, a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo... O não você já tem, eu digo isso todo dia, aqui em casa, para todo mundo. O não a gente já tem que correr atrás do sim. Se você já tem um não, para que ficar preocupado, né? Com devaneios, mas pois é, assim, assado. Vai direto ao ponto, né? Vai com a cara e a coragem e não enrola, porque as pessoas não gostam de pessoas que ficam em devaneio, se enrolando, se enrolando, se enrolando, porque as pessoas se enrolam em historinhas. E aí não dá, né? A gente se enrola em desculpa, né? Alguns A gente dias cria atrás, história que a gente cria o problema e a desculpa na mesma história da gente. E não passa sim, a informação que a gente queria passar. total. E é assim para todo mundo, né? Não tem um ser humano que seja, ah, beleza, eu sou super. Não. Só que tem alguns que conseguem executar de uma forma contínua, né? Constante, porque justamente colocam esses passos pequenos, um de cada vez e um por vez, né? Um dia por vez e uma pequena mudança de cada vez. Verdade. Esses dias eu estava lendo um livro, Hábitos Atômicos, eu não sei se você já viu, se você já leu. Ele fala muito de hábitos, né, da construção de hábitos e como a gente faz. E ele estava comentando justamente sobre isso, que às vezes a gente deixa tudo muito complexo, né? Ah, não, porque agora eu não vou comer mais nada. Agora eu vou só comer comida assim, assim, assado. E de repente, quando você vai ver, não é uma coisa construtiva, porque não faz parte do seu dia a dia. E eu acho que a gente pode justamente trazer isso para a comunicação. Às vezes, não estar bem, saber que não estar bem, é um fato limitante, mas o que eu posso fazer diferente naquele dia e que seja pequeno, que não seja tão grande? Às vezes é sair para respirar, olhar para o lado, né? E olhar a paisagem, saber que, enfim, as coisas estão fluindo e que eu posso ser diferente. Mas coisas pequenas e não extremos, 8, 80. Ah, não, agora eu tô muito estressado, vai todo mundo ouvir. Agora eu tô pouco estressada, ai, vou ser amorzinho com todo mundo. Não é assim, né? Mas queremos grandes recompensas, grandes Sim, sacrifícios, imediatas. de preferência com grandes plateias. Sim, sim, total, total. Dani, enfim, eu acho que era mais isso. Eu queria muito te agradecer de coração, queria muito mesmo dividir esse tempinho com toda a audiência, enfim, com as pessoas também que vão ver essa live depois. Obrigada de novo por aceitar meu convite. Foi um papo bem, bem legal, bem interessante também para a gente rever. Enfim, e queria te deixar o convite para as próximas, quando a gente puder de novo conversar, tomar um cafezinho juntas, um chimarrão. Fica à vontade. Adorei tomar um chimarrão contigo. Alegrou minha manhã, foi um prazer. Estou sempre aberta para os teus convites. Ah, obrigada, de coração, de novo, muito obrigada. E a gente se vê então em mais papos, tá bom? Então tá. Um beijo. Beijo, Dani, até mais. Tchau. Até. Tchau, tchau.